Cássia, vai só um pouquinho mais para trás, tá cortando um pouquinho só. Isso, aí. Deixa eu pegar aqui. 1, 2, 3, e... Deixa eu ver se ficou boa. Peraí. Ah, ficou linda. Já mandei até lá pra gente. Olá, todo mundo que está nos assistindo. Tem lua cheia no céu e aqui temos mais um Rainhas do Sabá. Então, eu primeiro quero dar um oi para as minhas colegas rainhas. Oi, Cássia. Oi, Petrúcia, tudo bom? Tudo jóia. Oi, Lua. Olá, pessoal. E damos as boas-vindas à nossa rainha convidada, que hoje é Mayra Portela. Mayra é psicóloga clínica junguiana, bruxa, oraculista, quiromante e, junto com o esposo dela, eles são fundadores do Templo de Bruxaria Alquímica, onde os dois ministram cursos, treinamentos e conduzem rituais abertos ou fechados com o seu clã. Ela se assumiu como bruxa aos 11 aninhos de idade e começou frequentando rituais públicos de Wicca, mas ainda na adolescência ela descobriu que queria muito mais e foi estudar e beber de fontes variadas do conhecimento desse corpus que compõe a magia esotérica ocidental, e foi então para a magia cerimonial, cábala, astrologia, alquimia, hermetismo e helenismo. Seja muito bem-vinda, Mayra. Obrigada, gente. Oi para todo mundo. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mayra, a gente vai começar já mergulhando, então, nessa questão de bruxaria alquímica. A gente entende que tanto a bruxaria quanto a alquimia são artes, mas de que modo elas se conversam, que elas se entrecruzam? É fácil a gente entender que a alquimia está inserida dentro desse contexto de magia cerimonial, mas como é que ela se insere junto com a ideia da bruxaria? E também de que forma foi esse o conhecimento assim que te pegou, né? Começou a falar demais com a tua alma e acabou sendo essa a tua senda bruxa, digamos. Vamos lá. Acho que você trouxe pontos muito importantes e bem profundos, na verdade, né? Tanto bruxaria, né, quanto alquimia são chamadas de arte. Eu acho, e é muito importante, inclusive, para o nosso trabalho aqui, essa ideia da arte, né? Porque quando a gente cria um quadro, por exemplo, né, ele não existia antes. E ele foi daquele jeito por ser aquela pessoa que fez aquele momento com todas as subjetividades relacionadas ali possíveis no momento. Assim como é quando a gente faz um feitiço. A gente sabe que o feitiço, dependendo da mão da bruxa, do momento, da emoção, dos itens que você vai utilizar, ele vai ser uma coisa específica. Ele é artesanal de alguma maneira. E tudo está influenciando naquilo. E nos coloca numa posição de criadores, né? De gerir algo novo, de co-criar junto do divino, de repetir o mistério da criação junto dos deuses. A alquimia, ela é tão escrachada em relação a isso, que a gente tem algumas metas alquímicas, como homúnculos, né, que é a reprodução de um ser vivo, ou de um humanoide dentro, né, do vaso alquímico. Aqui tem um ali, ó, um vasinho alquímico de vidro, porque facilita a gente imaginar, né? Então, realmente reproduz a obra da criação. E quando a gente pensa que a gente está reproduzindo a obra da criação, aquilo se torna único e faz parte da nossa magia pessoal e da nossa história como um todo, né? Não tem como separar nesse lugar o artista da criação, eles são juntos, né? Tanto que os rituais que a gente vai fazendo, os feitiços, eles vão compondo a nossa história como bruxa e a nossa vida, e é uma história que é muito mais profunda, né? Então, acho que esse é um primeiro lugar que eu queria trazer da história da arte. E a gente usa muita arte nos nossos rituais, que também já trago um pouco da coisa da bruxaria, né? Os nossos rituais não são tão sóbrios e cerimoniais nesse sentido. A gente dança, a gente pula, a gente dá risada, a gente chora, a gente se abraça, a gente cria feitiços através dos processos alquímicos. Então, a gente estuda os processos para entender que quando eu vou queimar uma madeira até o final, até só sobrar cinza, de uma certa maneira, aquela cinza é o corpo que restou de uma purificação muito intensa, então aquela cinza é muito sagrada. Então eu consigo aprofundar o entendimento, por exemplo, de um feitiço que eu vou usar com essas cinzas, ou que eu vou usar qualquer tipo de outro processo, até uma defumação, né, que você põe lá fogo, sai fumaça, é uma sublimação, né? E a sublimação liberta a alma, o espírito, o que é volátil do vegetal.
né? Então a gente consegue aprofundar, mas pegar a ritualística é feitiço, é transe, é trabalho mágico, é êxtase, né? Eu gosto muito de música, né? Meu esposo também toca, tem muito, no nosso grupo tem outros atores, então a gente encena algumas coisas também. Então, nesse sentido, a nossa liturgia ela é muito viva, assim, ela é muito bruxesca mesmo, né? E tem essa questão do trabalho com os espíritos, né? Que foi uma coisa que me surpreendeu, assim, né? Porque quando eu comecei na bruxaria, eu comecei na Wicca, como a Petrúcia trouxe, né? Muito novinha. E, bom, lá para os anos 2000, acho que vocês estavam por aí também, não tinha tanta informação de tanto tipo de bruxaria, né? Você botava no Google, você achava Wicca, né? E eu era muito nova, né? E tinha muito menos conhecimento. Então, eu vi que tinha os deuses, né? E como eu tenho uma questão mediúnica muito forte que me acompanha de clareaudiência desde criança, e uma relação forte com as plantas. Então, eu era aquela criança que fazia poção mágica, pegava as florzinhas e macerava as florzinhas, enfiava com água. E hoje é um barato que hoje eu faço isso com meu filho, né? Ele ama, ele sabe reconhecer as plantas pelo cheiro no jardim, já, ele tem 3 anos, 4, né? E ele já vai se situando, assim. Então, isso veio muito forte. Então, quando eu encontrei um lugar onde tinha uma deusa, forças da natureza que eram cultuadas, onde se faziam essas magias com as plantas e tudo, eu falei, gente, eu não sou tão estranha, eu sou bruxa, sabe? Tem um lugar social onde eu posso caber, sabe? E isso foi muito importante para mim, porque eu me sentia muito um peixe fora d'água, pequena. Até hoje, acho que a gente carrega isso e faz parte de carregar isso, eu acho, como bruxa. Acho que é importante até, em certo ponto, pela nossa luta de estar entre esses mundos e poder conversá-los, né? A gente precisa ter um pé aqui, um pé no outro lugar, né? Mas tem que ter um pé aqui, né? E eu precisei achar um jeito de ter, criança, né? Então, me encantou, mas ao mesmo tempo eu tinha fome de conhecer coisas e me conectava com outras forças, né? Quando a gente... eu acabei não dando muito certo na Wicca, porque eu queria estudar muitas outras coisas diferentes e eu sentia que estava restringindo um pouco, né? Por exemplo, trabalhar com anjos caídos, que é uma coisa que eu gosto muito, aí não podia na Wicca, né? E tinha muitos não podias, né? Então eu falei, pô, não é meu lugar, porque minha alma tá querendo beber outra coisa, tá querendo fazer outros estudos. E aí eu fui beber de um monte de coisa mesmo, né? Mas a alquimia veio quando eu juntei com um grupo, esse juntar com esse grupo começou em 2009, e aí a gente se juntou para trabalhar tanto com magia cerimonial quanto com bruxaria. O grupo era misto, tinham pessoas, cada uma mais de um lugar. E aí eu recebi, na época, algumas canalizações, algumas visões e sonhos ligados ao trabalho com 7 elementos. Que a gente tinha que trabalhar com 7 elementos, que a gente precisava trabalhar mercúrio, enxofre e sal na bruxaria junto. E aí o que eu fui descobrindo, inclusive hoje eu estudo, né, algumas tradições que fazem isso, que é a ideia do espírito na bruxaria, né? Então, em cima, embaixo, no centro. E da gente trabalhar, até em vez de abrir só o círculo, abrir a esfera, né? É uma coisa que a Feri faz também, na Reclaiming a gente faz, que eu também participo da Reclaiming Brasil, né, da comunidade. Então, falei, bom, por aqui dá para ir. Mas aí foi aos poucos, foi uma construção aos poucos, né? Então, a gente começou a ser visitado pelo Azoth, né? O Azoth, ele é um conceito que se apresentou para a gente como um dragão de 3 cabeças, que uma cabeça é o mercúrio, sal e enxofre, né? Que é o nosso guardião, né? Central. Ele começou a aparecer, mas ele era difícil de contatar e de lidar e de falar, ele só ficava meio guardiando, foi uma coisa que foram anos. A Fênix, só que como espíritos aliados mesmo. E aí essa é uma das grandes diferenças, né? A gente trabalha essas figuras não como emblemas simbólicos de algo que a gente precisa entender na gente. Também, mas como espíritos que a gente vai conversar e trabalhar no ritual mesmo, chamar, né? E ter essa unidade com eles, né? Acho que foi, né? Que eu falo pra caramba. Foi? Consegui responder um pouquinho? Acho que sim, acho que sim. Porque é muita coisa, realmente. A questão da alquimia em si é um puta de um estudo, é um troço, né? E que tem toda uma história muito longa, tem mulheres importantes nessa história também, né? Tem um lance dos anjos caídos no surgimento da alquimia, numa das fontes. Eu, pessoalmente, sempre tive um fascínio, mas não conseguia, digamos, adentrar. Até participei de um grupo com o meu grupo dentro do Pagan Spirit Gathering, a gente ficou responsável pelo ritual grande, o Main Ritual, um ano lá, que acho que foi 2009 ou 2008,
E aí a gente decidiu dividir e fazer, porque chama-se Alchemy Camp. O meu acampamento no PSD é Alchemy Camp. E a gente usa os símbolos alquímicos, só que eu entendia zero de alquimia. E aí a gente ia ter que fazer o tal do ritual. Esse vou ter que me informar, né? E aí quem entendia mais que foi bolando, e a gente fez os 3 principais processos, que é o nigredo, o rubedo, o albedo, né? Então aí eu comecei a me ligar no que era. Mas na verdade eu tive o prazer de traduzir o Alquimia Tarot, do Robert Place, e ele explica um bocado da história da alquimia, e entra na alquimia para explicar as coisas, e eu fiquei muito feliz de ter traduzido esse livro, porque foi ele que me ajudou a entender melhor, porque pela maneira de falar, porque acho que tem muito a ver com a maneira que é explicado, porque ela era muito hermética mesmo, né? No começo dos materiais aí, e aí depende de ter um pouco mais de didática para poder passar para pessoas que não têm esse mergulho tão forte, mas tem outras coisas que sim falam junto com ela, né? Que tem os planetas, a astrologia. Então, eu queria saber da Cássia e da Lua, como é que é para vocês, se vocês sentem que a alquimia faz parte ou fez parte de alguma coisa, vocês passam perto dela nos trabalhos de vocês. Olha, achei muito legal tudo que a Mayra falou, e é interessante, né? Eu tenho um pouco dessa curiosidade também dela, de explorar, entender alguns outros universos que compõem, né? Também, na minha opinião, compõem também o trabalho da bruxaria. E eu já estudei hermetismo, foi muito bacana, assim, um tempo que eu tirei me dedicando a ler alguns livros, eu fiz um curso de hermetismo e de cabala também, mas um curso para conhecimento mesmo, né, para entender conceitos, né, e eu acho que a gente usa, porque magia está ligada à alquimia, mesmo quando você faz uma magia mais natural, né? Quando você trabalha com ervas, quando você trabalha os elementos, você também trabalha a alquimia, né? E sim, gosto de utilizar para magia ligar os dias da semana com os planetas, e horários planetários. Eu acho que é muito bacana quando para fazer rituais, não só para fazer feitiços, né? Mas para ritualizar, para se conectar com divindades, para se conectar com espíritos também, você utilizar horários e dias, né? Dias planetários e horários planetários, fazer aí um mix. Eu acho que compõe uma energia muito bacana. E também a questão das plantas, né? Que nos livros do Paracelso, né? Ele trouxe esse conhecimento de que as plantas também têm regências astrológicas, né? Então tem lá os planetas ligados àquela erva, àquela flor. Então acredito que todos esses conhecimentos eles se unem ao que é mais, como é que eu posso dizer, orgânico, né? Na bruxaria, e aí você compõe algo muito interessante. Eu concordo também, viu, Cássia? Eu, na minha prática, assim, eu sou a véia das plantas, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a planta, me identifiquei muito com o que a Mayra trouxe da criança que faz poções, que mexe com plantas. Isso, para mim, de conversar com plantas, para mim, sempre foi muito presente na minha infância. E isso se traduziu na minha prática espiritual. Então, o estudo da alquimia, a parte histórica, tal, gosto bastante, já estudei também, mas eu faço uma aplicação dela, acredito que como a grande maioria das bruxas acabam fazendo nos seus tratos mágicos. Paralelamente a isso, o que foi que me ajudou muito, que me abriu muito o campo, eu sou fitoterapeuta e aromaterapeuta. Então, a gente acaba mergulhando em vários, principalmente no início do estudo, no início que eu digo não lá atrás, mas não quando você começa a estudar, mas eu digo sempre que você vai apresentar esse tipo de estudo, você tem que começar com a história, e a história, ela vai invariavelmente se linkar com esses estudos. Né? Então, assim, quando você fala, da onde que surge a aromaterapia? Surge na França, assim, 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 blá, 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 blá. Mas
Se a gente for lá para trás, a gente vai ver que, na verdade, então, quando a gente fala de farmacologia, quando a gente vai falar de princípio ativo, quando vai falar do extrato seco de planta, tintura, na verdade, a origem de todos esses saberes, lá atrás, era holístico. Então, assim, o herveiro, a herveira, era um alquimista, era um magista, era uma bruxa, um bruxo. Eu penso que no decorrer da história, eu acho, né, assim, eu percebo analisando, as coisas elas foram se separando e acho que tem até mesmo um componente aí de sexismo. Então, se tira, então como se assim, não, a bruxa não faz isso, a bruxa não vai entender dessas coisas de compostos e essa coisa mais científica. Então, eu penso que está muito relacionado com a história, sabe? Não sei, eu posso estar enganada, né? Pode ser uma visão um pouco tendenciosa, mas eu percebo um pouco isso. É como quando a gente fala de estudo de tarô, a gente vai ver aqueles caras lá, bastante misóginos, lá do século XIX, século XVIII, falando assim, a mulher não vai entender disso, né? Aqui a gente está falando, vai lá para cartomante, até mesmo inferiorizando esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. Então eu vejo que tem um pouco disso, e talvez por isso que a gente, quando então a gente encontra a bruxaria, o paganismo, a gente fala, pô, me encontrei, me identifico, a deusa, nossa, o feminino e tal, a gente meio que, como a Petrúcia trouxe, assim, fica uma coisa meio fechada, não, mas não deveria ser, né? Porque, na verdade, é um saber que eu acho, até julgo dizer assim, ouso dizer, lá nos primórdios, inclusive, quem eram as detentoras desses saberes, acredito que éramos nós. Então, eu penso assim, então eu trabalho muito com tintura, eu consumo isso bastante, né, no meu dia a dia, dentro da aromaterapia, da parte vibracional, a gente sabe que o óleo essencial que a gente compra, ele, obviamente, que ele não tem ali o ânima, tem ali, mas ainda é bruto, se for pensar, dentro de princípios alquímicos, mas dá para a gente trabalhar, dá para a gente fazer, então eu utilizo um pouco dessa espagiria, um pouco disso, mas não é assim meu trabalho de frente. Então, vamos fazer, né, o solvent com a gula. Eu faço, mas talvez não exatamente como mando figurino, mas um pouco da mistura, que é muito, muito da minha prática, assim, acho que como brasileira a gente acaba misturando um monte de coisa. Então, mais ou menos assim que eu vejo e trabalho com isso. E você, Petrúcia? Eu falei da questão de eu ter traduzido o livro, ter esse conhecimento, mas eu não faço esse cruzamento dentro dos ritos. Achei muito legal quando você fala desse pilar central que a gente usa também dentro da bruxaria que eu faço, de colocar ali o mercúrio, sal e enxofre, né? Isso eu nunca tinha refletido sobre isso como uma possibilidade. Uso os planetas, sem dúvida, porque tem a questão astrológica, mas não muito essa questão dos processos. Agora, adorei essa coisa de usar esse entendimento para entender a cinza como algo diferente de só a cinza. Achei uma pegada muito, muito bacana, porque acho que acrescenta camadas, né, naquilo que a gente está fazendo. E quanto mais camadas a gente tem e desse entendimento, mais a gente consegue movimentar, né? Porque é a consciência que consegue chegar em algo a mais ali do que só realmente o intuitivo. E acho que, Lua, você está certa aqui. A gente foi sendo deixada de fora dessas coisas, mas começa a gente a ter acesso nisso, põe isso na nossa mão para ver o que acontece, né? Você trouxe uma coisa que eu achei interessante, queria comentar só rapidinho, essa coisa da cinza, que a Mayra trouxe também, que eu acho legal. Eu acho que tem tudo a ver, por exemplo, quando a gente pensa que normalmente ali, quando nós estamos fazendo um ritual aberto, a fogueira é um centro ali muito sagrado, né? E aquilo, e assim, não é tipo, apagou, acabou, né? Aquilo continua ali reverberando. Então, eu achei bem interessante isso também, viu? A gente tem mania de pegar, eu guardo cinza de fogueiras importantes, né? Então, lembrar disso como sendo a coisa, a culminância do que foi todo o rito, vai mudar agora também a minha percepção do que são aquelas cinzas que eu tenho aqui, todas com seus rotulinhos, né? Mas, Mayra, no grupo de vocês, eu entendi que tem uma busca que é também, quando a gente vai ler o Jung, por exemplo, você também é junguiana, né? O Jung trabalha muito com a alquimia, como esse opus magnum, a grande obra, sendo um trabalho pessoal.
o desenvolvimento, a alquimia é dentro de nós, esses processos são nossos, e não é uma coisa, ele repete, né? Ele também não é, você termina ele e acabou, você vai voltar, e aí tem outro processo que vai passar pelas fases e tudo mais. Então, no clã de vocês tem uma busca muito grande de fazer essa grande obra de forma pessoal, de se tornar quem a gente é, que também tem a ver com Jung, com a individuação, não tem como não fazer esse paralelo. E eu queria saber, então, como é que, se isso realmente é o cerne do trabalho de vocês, como é que é essa questão do desenvolvimento pessoal? Acho que tem algumas coisas que eu queria pontuar do que vocês falaram, e aí eu já vou emendar na pergunta que a Petrúcia trouxe. A alquimia é uma coisa enorme, né? Então, a gente acaba se focando mais na alquimia ocidental, dentro do nosso trabalho, das liturgias que a gente foi construindo, que sim, dentro, como ideia de treinamento, elas iriam, né, da prima matéria à pedra filosofal, a gente tem uma série de rituais, contando com feitiços, transes, práticas ligadas a esse imaginário, né? Então, com os aliados da alquimia, né, e também com os processos, mas a nossa influência central, e não foi uma influência que eu escolhi exatamente, eu fui tendo intuições e visões e correspondências entre os signos e os processos alquímicos que estão no Paracelso. E aí, mais tarde, quando eu fui conhecer o meu esposo, ele também já tinha um estudo com alquimia, especificamente com espagiria, porque o Husky é físico, né? Ele foi professor de laboratório, inclusive. E isso acaba ajudando muito, porque não é uma coisa simples operar, né? Então, por mais que eu tenha algum conhecimento que ajude, tem alguns pormenores que são muito específicos ali e que precisam ser olhados. Então, por exemplo, fermentação, a gente tem um laboratório aqui, né? A gente mudou há pouco tempo na casa, então tá tudo entrando um pouco no lugar ainda, né? Mas a gente está com lab, tem destilador, a gente faz fermentações, a gente produz óleo essencial, e o que a Lua trouxe é muito legal, né? Porque é um processo, o processo de extração do óleo, que é um processo complexo e que você precisa de muita planta, mas muita planta para sair o olhinho. É claro que tem algumas coisas, tipo mexerica, limão, por exemplo, sai mais óleo, porque a casca é muito cheirosa, é muito forte, né? Então sai mais. Mas ainda assim dá para retificar, dá para purificar, porque o óleo a gente não pode ingerir. Você pega óleo de limão e coloca num copo de plástico, ele derrete o copo inteiro. Por isso que o óleo é o enxofre para a espagiria. Ele é completamente corrosivo. Um óleo que você não pode pôr na pele direto, só depois da retificação. Então, tem esse processo de purificação também, né? Além da extração, né? E uma coisa que também me veio, né? Que vocês falam da farmaqueia, a nossa deusa patrona é Hécate Farmaqueia. E farmaqueia vem de magia com ervas, né? E, inclusive, tem um texto da Sorita que ela fala de 3 tipos de magia associados a Hécate. Não sei se eu vou lembrar bem todos, porque foi uma coisa que surgiu agora, né? Mas a farmaqueia é uma delas. Então, de uma certa maneira, tem uma associação grega antiga também desse estudo de magia com plantas, que a gente tem personagens como Medea e Circe, que são consideradas praticantes por conta desse trabalho com as ervas e da criação de remédios e venenos, que é uma coisa também muito tradicional da imagem da bruxaria, né? Aquela que tem esse poder. E, sem dúvida, o cientificismo, né, a alquimia, ela pega bem esse meio termo, né, assim, entre esse lugar mais mágico, mais espiritual e a ciência. E aí a gente tem prós e contras dentro disso, né? O Paracelso, ele tornou muitos procedimentos mais humanos dentro da medicina. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo que a ciência, o iluminismo, parou com a caça às bruxas, ele descreditou as bruxas. Né? E muitas coisas científicas afetam a nossa mente mágica, porque a gente começa a duvidar do que a gente está fazendo. Então, eu acho que é uma coisa cuidadosa, por isso que eu queria linkar na pergunta da Petrúcia, porque é um cuidado que eu tenho como psicóloga e como bruxa, de tentar tomar cuidado para deixar cada coisa na sua caixa. Até porque eu atendo muitas bruxas. A maior parte dos meus pacientes são bruxos. Me procuram porque querem uma psicóloga bruxa, porque tem medo de se expor frente a um analista que vai julgar e diagnosticar coisas que para eles são desenvolvimento espiritual, são sagradas, são importantes. E eu entendo completamente isso, da mesma forma que eu entendo uma pessoa negra querer um psicólogo negro. No sentido de minorias, e a pessoa está certíssima de procurar o psicólogo que ela sente na alma dela. A gente, como psicólogo, que tem que estar disposto a ouvir todos. Mas quem nos procura faz a escolha como quiser.
né? Então eu tenho muito cuidado, e essa questão da fronteira, né? Eu brinco que eu habito na encruzilhada entre o espírito e a alma, eu fico bem no meio, né? Bem no meu lugar, porque eu estou sempre trabalhando com os pacientes, mas também com os rituais eu preciso fazer isso. Então a individuação, ela né? Que é a gente vive para se tornar aquilo que a gente é, esse conceito do Jung, né? O Jung se tornou um ícone na bruxaria, né? Isso é perigosíssimo, porque o Jung não é fácil de ler. Então as pessoas fazem uma série de equívocos horrorosos, né? E aí pega mal pra caramba com os psicólogos e com os bruxos que às vezes falam, pô, tá psicologizando meus deuses existem, tal. E é lógico que os deuses existem, cada coisa são olhares, né? Eu ponho o meu óculos de psicóloga e eu posso avaliar qualquer coisa, até um rito de bruxaria com olhar de psicóloga, a gente pode olhar. E aí a gente tira esse óculos e põe o óculos da bruxa. São olhares diferentes que podem estar olhando o mesmo fenômeno, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, o nosso processo, apesar dele querer a pedra filosofal, ele não garante uma individuação, de forma nenhuma, porque nada garante. Esse é o trabalho de uma vida, né? E o trabalho da psicologia tem muito a ver com a gente pegar os materiais que a gente tem na nossa vida, visões, sonhos, etc., e elaborar na análise. E elaborar é um passo depois, né? Tanto que acho que vocês vão concordar comigo como é importante, às vezes, a gente poder contar para uma amiga, para quem está próximo e tem um pouco mais de conhecimento sobre como foi aquela experiência do ritual para a gente. Porque aí a gente se dá conta e cai as fichas do que a gente viveu. Ou depois no Diário Mágico, quando a gente relata, porque a palavra dá contorno para a vivência e dá sentido, né? Então, esse é um trabalho que é um fazer alma que vem meio quase que depois. O que a gente faz é colocar a pessoa frente a esses símbolos, né? E aí é claro que a pessoa vai acessar da forma que ela conseguir, com os recursos que ela tiver. Porque a gente sabe também que cada um vai até onde pode, vamos dizer assim, né? E às vezes até força um pouco os limites, né? Mas cada um tem esse caminho. O processo, a gente, por imitar a processo, né, Opus Magnum, o processo de obtenção da pedra filosofal, a gente entende que a prima matéria é a bruxa, e a pedra filosofal é a bruxa. A gente faz um caminho para a gente se transformar. Porém, toda magia faz isso, né? A gente faz um feitiço encarnado, estamos aqui, que volta na ideia da arte, né, do começo. A gente está aqui, está encarnado. A gente eleva a nossa energia para trazer de volta para cá. Né? O feitiço precisa realizar coisas na matéria. A magia precisa realizar coisas na matéria. Então, isso que a Petrúcia falou, a Opus é circular. Porque a prima matéria e a pedra filosofal são a mesma coisa. Um exemplo disso é a gravidez. A gravidez é um processo que a gente chama de coagulatio, solve coagula, né? Bem famoso, porque não tinha bebezinho. O bebezinho virou um corpinho dentro da barriga da mãe. Virou pedra, virou cinza, virou estrutura, material. Saturno, né? Que é o regente. Saturno, Capricórnio, né? É esse signo que rege a coagulatio pra gente, né? E a partir do momento que o bebê existe, ele é uma pedra filosofal, ele é uma conclusão de um processo riquíssimo alquímico que acontece aí dentro da gente. Mas, ao mesmo tempo, ele também é encontrado como símbolo de prima matéria, porque é só o início da vida de uma pessoa. Então, eles têm essa ambivalência, os símbolos de pedra e os símbolos de selfie, porque você vai se lapidando para chegar ali. E aí, dependendo do alquimista, ele tem uma meta diferente do que ele busca. Só que a meta, ela existe muito mais para pôr a gente no caminho do que para ser alcançada. Então, mesmo uma pessoa que faz análise muito tempo, aí voltando para a caixinha da psicologia, mesmo uma pessoa que faz análise muito tempo, se ela realmente sabe o que é individuação, você não vai ouvir ela chegar e falar assim, olha, me individuei ontem, foi maravilhoso na minha sessão, cheguei, entendeu? Não vai acontecer isso. Porque o inconsciente é criativo, né? Ele está sempre trazendo coisa nova, a gente não consegue integrar tudo desse jeito. Então, é uma meta muito até distante, mas ela mantém a gente num caminho, que é um caminho que busca integrar aspectos nossos, que também é uma imagem um pouco grande demais, né? Eu estudo muito psicologia arquetípica, né, do Hillman. Eu gosto, às vezes, da imagem de como se fosse uma processão. Tem vários aspectos dentro de nós. Se todos andarem para o mesmo lado, com a mesma guiança, com o mesmo propósito, já está incrível. Integrar, assim, vai dando para entregar o que dá, sabe? Mas se tudo dentro da gente está indo para lá, tem até uma frase eu acho que é do Victor Anderson, ou da Cora Anderson, que eles falam que quando as nossas almas estão alinhadas, se manifesta o que a gente quer. Nem precisa de feitiço. Já acontece, né? Então, é um pouco por aí. E aí, o processo, ele começa na preparação do vegetal, que a gente brinca, né? Que tem o crisol, o cadinho, que põe a gente em crise e que prepara o vegetal, deixa a bruxa maleável para as transformações, né?
Porque às vezes a gente tem que tomar um pouco para conseguir entender os processos que estão mais profundos na gente. E aí a gente tem a Opus Equilíbrio, que é o equilíbrio dos 4 elementos, que são divididos nos signos. Então tem muito essa coisa da camada que o Petrúcio falou, porque em vez de olhar só o ar, eu olho os 3 processos dos signos do ar. E olho a construção desses signos, né? E aí tem muito uma astrologia utilizada para o ritual. E o aspecto da natureza relacionado, tipo Áries, né? Que eu trouxe o exemplo da cinza, né? Áries é a calcinátil, que é o processo do fogo que queima até gerar cinza. Tem processos de fogo, como o da cozinha, que é o processo de leão, que esquenta no calor do corpo, né? Porque a gente tem que poder comer aquilo. Então não vira cinza. É outra força do fogo que está sendo usada ali, né? E a de Áries que vai queimar até o final, e aí a gente chama da casa das labaredas, né? E vai ter a ver com os deuses, espíritos, Sagitário, que tem a ver né? com essa Aí, né? energia. Oi? Sagitário, né? Esse último Sagitário. Não, esse é o de Áries. Não? Sagitário, a Sagitário. gente tem uma operação que tem muito a ver com a metalurgia, que é copelátil, que ela vai separar os metais. Porque Sagitário tem a ver com a imagem da forja e dos raios, né? Que saem quando a gente bate ali na forja. Então, a gente trabalha essa ideia dos metais, que é bem legal. E é super Muito complexo, né? Sim. Acho que foi, né? Então, e vocês, Lu e Cássia, Lu, dentro do Semente, tem um foco ou uma estrutura para um desenvolvimento pessoal de cada um dentro desse caminho mágico também? Tem. Nossa, adorei. Tô adorando as falas da Mayra, é muito legal, né? Porque a gente vai fazendo altos links, assim, é muito gostoso isso. Tem sim, P. Dentro do Semente, a gente tem uma visão que é muito que a gente julga muito importante, que é o seguinte: trabalhar com esses elementos metafísicos dentro da magia da bruxaria, eu acredito, e assim eu passo para eles, que a gente precisa estar bem nos nossos corpos. E isso também inclui as emoções, inclui a nossa mente. E é bastante perigoso a gente mexer com essas coisas sem estarmos, pelo menos num processo ali de encontrar com o nosso verdadeiro eu, né? Conosco mesmo, na verdade, com quem a gente é. E eu acho que muitas vezes isso é possível ser feito dentro de grupos, principalmente com pessoas que têm um olhar terapêutico. A gente tem, eu e o Elfo temos, eu sei que você também tem, Mayra também e tal, a Cássia também, né, inclusive está estudando, né, Cássia? Eu acho isso muito importante. E acho que, para além disso, a gente precisa também, enquanto dirigente de grupo, ou vocês que estão assistindo a gente, que são membros de grupo, também perceber quando a gente precisa para ajudar a gente nos nossos processos, porque somos holísticos, então tudo acontece em todos os campos ali. Às vezes a gente precisa de uma intervenção, vamos dizer assim, convencional. Mas o convencional, eu prefiro, até por ser bruxa, adorei a fala da Mayra, eu concordo, né? O meu filho, que precisou de psicóloga há pouco tempo, ele precisou por conta começou a trabalhar, ele entrou na educação agora, né, com essa coisa toda de volta de pandemia e de não sei o quê, então o rapaz surtou, ele precisou de ajuda, eu pedi para uma amiga nossa, que a gente até conhece, que é psicóloga e é bruxa, para atender meu filho. Falei, a Cris, né, que vocês conhecem, falei, Cris, meu filho vai entrar em contato com você aí, porque o bichinho precisa aí de ajuda. Por quê? Porque eu acho que tem coisas que um profissional, seja um psicólogo, seja um terapeuta, um psicanalista, enfim, alguém que tenha uma formação possa fazer. Mas eu acho que dentro de grupos dá, e a gente, dentro do Semente, a gente tem o que a gente chama de cartas de cura. Então, a cada festival, a gente, inclusive sexta-feira agora tem, né? A cada festival, a gente se encontra online, porque não só por conta da pandemia, mas porque o grupo já cresceu um pouquinho, então eu faço em 3 sessões para a gente conversar. Então, a gente sempre tira uma carta do tarô, a gente utiliza o tarô, e a gente tem essa carta como um norte, como um conselheiro, uma conselheira para a gente. Aí a gente vai fazendo esse trabalho. E aí a gente chega e fala assim, bom, gente, então a minha carta foi, sei lá, o 2 de copas. Nesse período eu senti isso, eu linko essa carta com essa questão, eu linko com esse elemento, e a gente vai conversando, e sempre tem uma divindade que acompanha naquele momento, e aí eu sempre oriento eles a fazerem algum tipo de trabalho mágico, não necessariamente um feitiço, mas um ato devocional, um momento de conexão ali
tanto com a energia daquele arcano, daquele mistério que vem para a pessoa, como com aquela divindade que vem, a gente tem um oráculo nosso, a gente tira no oráculo, quem que é a divindade que quer nos ajudar ali, né? Que chega junto ali para nos ajudar e tal. Então, a gente faz esse trabalho. E dentro dos estudos da gente, principalmente depois que a pessoa toma a primeira iniciação, que ela tem essa primeira passagem, eu penso que cada pessoa, até por sermos individuais, elas vão pender para algumas coisas, né? Então, tem gente que curte muito essa parte de plantas, essa parte de mexer com a terra. Então, essa pessoa, ajudo ela a se desenvolver nesse caminho. Outras, elas vão mais para um lado realmente, às vezes, muitas vezes terapêutico, de cuidado do próximo. E eu acho que quanto mais bruxos terapeutas tiverem também, eu acho que é legal. Então, eu ajudo um caminho, falo, vai por ali e tal. Então, eu acho que é assim que a gente se desenvolve dentro do nosso caminho. É assim, eu acho muito importante que a gente tenha essa pegada terapêutica, mas julgo também importante que tanto membros quanto dirigentes também procurem fora do grupo um trabalho profissional, sabe? Eu acho que é saudável, assim. Cássia. Eu acho fundamental uma espiritualidade que transforme vidas. Para mim é fundamental, assim, eu acho que o mundo da bruxaria, né, em todas as suas possibilidades, aqui a gente tem uma bruxa alquímica, a gente tem a Petrúcia, que é da bruxaria tradicional moderna, eu e a Lua, que somos mais ligadas à bruxaria moderna, né, são vários caminhos, mas eu acho que todos os caminhos, eles trazem essa possibilidade, né, acho fundamental. Se não fosse isso, eu não estaria nesse caminho, porque, para mim, a bruxaria, eu até falo isso às vezes, né? Eu uso essa frase, né? Para mim, a bruxaria que me interessa é a bruxaria que transforma, né? Obviamente que a gente precisa de processos terapêuticos, em algum momento da vida, ou sempre, né? Enfim, cada um tem o seu caminho, e uma coisa pode estar relacionada à outra. Acho legal até que vocês trouxeram, né, essa possibilidade de uma terapia com uma pessoa dentro da mesma crença, né, que entenda determinadas coisas. Acho que isso é muito legal. Pode ser assim, pode não, mas enfim, eu acho que é fundamental. Uma coisa vai colaborar com a outra, como a Lua disse, até na questão da gente ter um trabalho de autoconhecimento, que não necessariamente passe apenas pela espiritualidade, mas outras coisas também. Mas eu acho que é fundamental, assim, eu sempre coloco isso dentro do meu grupo, a gente fala sobre isso, e dentro dos nossos trabalhos, nos sabás, ritos que a gente faz relacionados a fases da lua e tal, isso sempre está contemplado. É importante, eu acho fundamental, e realmente se a bruxaria não tivesse esse poder de nos inspirar, sermos pessoas melhores, eu nem estaria nesse mundo, porque para mim é fundamental mesmo. A magia pura, né? Total, total. Gostei disso. Me interessa uma bruxaria que transforma. Também estou no mesmo time, né? Legal. Eu acho que nenhum grupo ou qualquer estudo que a gente vai fazer de magia que não comece por um trabalho de autoconhecimento não é sério. Porque... Exato. E aí, mas também ficou claro aqui com nós quatro que o trabalho da bruxaria é um trabalho, de uma psicoterapia é outro trabalho. E o trabalho da psicoterapia é muito importante em várias fases da vida. E é complementar aquilo que a gente está fazendo aqui. Mas porque o ambiente do ritual e do grupo, seja clã, coven, covine, como quiser chamar, não é uma sessão de terapia. Não é ali que vai se dar um trabalho terapêutico nesse sentido, né? Se o encontro é para ficar... Não, já virou outra coisa. Não é isso que nós estamos fazendo ali. Mas todo o trabalho que é feito para uma transformação pessoal.
né? E eu preciso conhecer aquilo que me habita, e eu preciso conhecer os meus desejos, e o que vem de fora, e o que parte de mim, e o que parte de um querer que é ligado à sociedade, e um querer que é da minha alma. Esse é o trabalho da gente diferenciar. E eu preciso saber o que me habita, porque o que me habita vai aparecer na minha magia, para o bem e para o mal. Então, eu vou achar que eu estou fazendo uma coisa e eu não estou entendendo que quem está, na verdade, metendo a mão é uma coisa sombria em mim e vai sair tudo trocado. A gente cria manifestações imensas na vida de coisas que eu jamais queria, mas quem é que fez? A minha sombra em mim. Então, trabalhar a sombra não é ser trevozinho, não é a capacidade de eu fazer malefício, vou trabalhar a sombra, tem nada a ver com isso. Romantizam muito, né, Petrúcia? Romantizam isso Romantizam. também. Né? Trabalhar a sombra é para eu não me ferrar, entendeu? Se eu não sei quem em mim está ali fazendo aquilo, ou que desejo é esse que eu tenho agora, de onde é que vem isso que eu encasquetei na minha vida? Posso estar indo para um caminho super errado, minhas atitudes podem estar todas desalinhadas dessas almas que a Mayra estava falando. Por isso que o alinhamento, esse alinhamento é esse querer com o desejo da alma, com essa sabedoria divina que nos habita, que guia tudo, né? Então, acho que o autoconhecimento é muito importante. Eu ensino, começando pelo autoconhecimento, como acho que todo mundo aqui, mas depois, claro, dentro do grupo, a gente voltou agora a falar disso recentemente, porque nós estamos estudando o Kybalion. E aí a gente vai falar também, através dessa visão hermética, disso que nos habita na alma, para a gente poder identificar e começar a entender, né? Ô, Petrúcia, deixa eu comentar uma coisa que eu queria até colocar, que você trouxe, que eu acho que é importante, que quando a pessoa ela não presta atenção nisso com relação à sombra, e aí começa a dar uns lances muito errados na vida dela, e aí, olha que perigoso, porque aí ela vai falar, é um ataque mágico, é alguém de fora. E nesse ponto, esse aspecto sombrio dela fala assim, isso, meu bem, vai lá, bota toda a sua força lá, porque aqui eu vou fazer a festa. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas, fui atacada magicamente, porque... Não que isso não exista, mas às vezes as pessoas elas também superestimam isso, e na verdade elas não estão prestando atenção onde que a porca está torcendo o rabo. E ali o aspecto sombrio dela mesma está fazendo a festa, né? Então, acho que é importante também a gente mencionar isso, né? Eu queria voltar um pouquinho no assunto que a gente estava falando da questão meio poção com relação à alquimia, né? Porque quando a gente vai falar de alquimia, a gente tem aquelas imagens dos laboratórios, né? Ela é precursora da química, as poções, as misturinhas, os decantadores, os componentes, o que a gente mistura e vai surgir uma coisa nova em pipetas, balões de vidro, fólias, a gente tem toda uma ideia muito romântica. E, na verdade, para muitas de nós, a alquimia é feita na cozinha ou num balcão, né? Não tem esse monte de apetrecho, exceto a Mayra, que já sabemos que tem os apetrechos todos. Estou aqui encantada. Mas eu queria ouvir, Mayra, se esse treinamento desses preparos também faz parte do treinamento, do trabalho dentro do grupo de vocês, e depois quero ouvir de vocês quais são as alquimias favoritas, né? A Lua já falou um tanto sobre os óleos essenciais e tal, mas queria ouvir brevemente quais são as misturinhas favoritas que cada uma faz. Achei muito legal da Petrúcia trazer essa questão de que, claro que eu vou traduzir na minha linguagem, né? De que existem muitos eus dentro da gente e nem sempre eles estão fazendo o mesmo feitiço, né? Ou você às vezes não sabe qual eu tomou a frente para fazer aquele feitiço. Do mesmo jeito que a gente é abençoado às vezes com isso, a gente pode se dar bem mal, né? Quantas vezes, sei lá, eu não estava afim de fazer um ritual, estava cansada, estava esquisita, eu falei, não, eu preciso fazer. Eu me comprometi, eu vou lá fazer. E a gente chega lá e vai fazer, começa a nossa prática e vem, a sacerdotisa vem. Ela dá um chega para lá no que tá ruim em você e fala, ó, não tem isso aqui não, ó, se alinha, mulher. Vamos lá. E você sai bem do rito. E o rito te curou, te melhorou. Você fala, pô, ainda bem que eu fiz, sabe? E eu acho que são experiências como essas que também mantêm a nossa prática mais regular, né? Mais até diária, né? Porque a gente fala, pô, eu cuido da minha energia, olha como minha vida funciona, né? Eu falo, às vezes, até isso, quando alguém fala, eu fiz esse feitiço, não deu certo. Por que não deu certo? Né? Porque se fosse assim, tão fácil, todo mundo fazia. Né? A arte é um pouquinho mais profunda que isso, né?
E é bem por aí. Às vezes tem um eu, sei lá, a pessoa faz um feitiço para arranjar namorado, mas às vezes tem um eu dentro dela que está assustadíssimo com relacionamentos. Por mais que a intenção consciente até seja essa. E aí você imagina que sejam duas bruxas fazendo esse feitiço, uma em cada camada do ser. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque são energias diferentes que estão sendo manifestas, vai dar um rolo louco ali, né? Então, esse cuidado de conhecer a gente mesma faz a gente ter intenções bacanas nos rituais, sabe? Até porque eu não faço tantos feitiços, eu sou mais assertiva. Quando eu preciso. Quando não, eu só cuido de mim, né? Da minha energia da minha casa, dos meus altares, do meu lugar devocional, e tudo já fica redondo, assim, né? Então, acho que esse ponto. E aí, indo para a questão do laboratório, né? É muito mágico, tem uma série de especificidades quando a gente fala de equipamentos que às vezes atrapalham dos alunos conseguirem reproduzir tudo. Então, isso acaba sendo um limitador. Porém, tem coisas que são muito simples de alquimia, e eu, pessoalmente, sou bem fã da simples, porque eu acabo usando mais no dia a dia, né? Então, por exemplo, é claro que tem alguns incensos que a gente compra, que bacana, eu também compro incenso, não tô falando que eu sou contra comprar incenso. Porém, se a gente pega e seca uma planta e faz um pozinho no cadinho, e a gente põe em cima de um carvãozinho, você tem uma defumação, né? Que você fez, e que é uma coisa super simples, né? E que é um processo de sublimação também, né? E o processo de sublimação, ele vai falar pra gente que o corpo do vegetal, que é a estrutura física, é sacrificada, e liberta-se a alma, o essencial. Tanto que, simbolicamente, a gente fala de uma operação que cria sentido nas coisas, né? Que dá alma para as coisas. Você passou por esse ritual, o que você aprendeu nele? Né? É o significado, é a alma da coisa, né? E uma defumação, ela expõe a alma do vegetal para que você se purifique, para que você traga a energia dele junto de você, né? Do mesmo jeito que o óleo essencial é a alma no sentido do enxofre da coisa, que é o potencial puro, é a potência do vegetal. Por isso que corrói, inclusive, né? A gente tem que purificar e cuidar, como a gente já falou. Então, a gente faz óleo essencial, faz hidrolato, faz incenso. A parte de fermentação eu mais ajudo do que faço, porque eu acho bem complexo. Mas meu esposo já fez cervejas para rituais nossos, né? Hidromel, vinho com ervas. Então, tem bastante coisa aí que a gente acaba produzindo, porém a gente produz de forma mais pontual, sabe? Não faz uma super produção, porque às vezes a gente não tem vegetal o suficiente, né? Tudo exige bastante, né? Mas, para vocês terem uma noção, tem o pelicano, né? O pelicano, inclusive, é um dos nossos aliados, né? Que é muito interessante. O pelicano, em caso de necessidade, ele dá a própria carne para os filhos, né? Então, ele fala muito do legado, que eu acho que é uma coisa super bonita, e do sacrifício, tanto que ele está mais perto aí das iniciações, né? Ele carrega esse mistério do sacro ofício, né? E na vidraria, ele é uma vidraria que tem alcinhas, assim, né? E uma das lendas que se conta na espagiria é que a pedra, ela vai se coagulando, né? Então, ela vai ficando durinha, ela vai se condensando justamente no biquinho, né? Na viradinha, que seria o biquinho do pelicano. E aí, você tirar a pedra, você tem que quebrar a vidraria, né? Você sacrifica o pelicano para pegar a pedra filosofal, né? Então, eles fazem esse tipo de analogia que é bem legal, assim, né? E eu acho que a gente trazer esse olhar alquímico para a nossa prática, como eu falei para vocês, não precisa necessariamente ser algo complexo. Então, eu tento estimular desde coisas pequenininhas. Então, sim, a gente estimula. O que eu mais tenho usado, assim, que eu tô com xodó, são esses dois olhinhos que eu separei. Tô bem hecatina ultimamente. É um olhinho que a gente fez de descarrego para Hecate, que tem alho, arruda, é mais descarreguento. Ficou 3 luas, né, no óleo. Acho que semente de uva ou azeite, não me lembro. E um de açafrão, rosa e dente de leão, também de Hecate, que ficou 3 luas também. E aí eu acabo usando esse mais para consagrações e o outro para purificação. Tanto que esse outro aqui eu deixo perto até da minha mesa de atendimento. Quer dizer, sai um paciente, tal, sinto alguma coisa, eu já passo, tal. Eu gosto muito desses olhinhos. E de queimar as ervas também, queimar as plantinhas. E tintura. Tintura também acho bem legal. Essa é de capim santo que a gente fez aqui, com o capim santo aqui do templo, que eu planto algumas plantinhas aqui também. Acho que é isso. Tintura está entre os meus favoritos também.
e para uso interno mesmo, né? E às vezes culinário, né? Por exemplo, eu faço uma tintura de amburana para substituir baunilha em várias coisas de cozinha, fica uma delícia. Eu uso tintura de unha de gato, da Uncaria tomentosa. Tem que saber o nome científico das plantas, né? Não sair fazendo qualquer coisa. Para estimular imunidade. Quando sinto que está caindo imunidade, a gente aqui em casa toma tintura de unha de gato, né? Distribuo para a família, assim, os vidrinhos. Óleos, para mim, também são bem importantes. Uma época eu já fui, tipo, junkie de aromaterapia, né? Comprando enlouquecidamente, aprendendo a fazer misturas. Tive uma boa professora, mas nunca fiz uma coisa formal, né? Um estudo formal, mas tive uma boa professora, com quem eu fiz vários workshops. E ultimamente eu faço hidromel, então também é uma alquimia, sem dúvida nenhuma, e não tem como, por que não produz de forma, né? Não, eu faço quando me dá vontade, eu ponho a energia que eu quero e vendo uma porção das garrafas e o resto fica, porque estava muita gente me pedindo, então eu comecei a vender uma porção delas, mas não, eu vou fazer quando eu quero, não quero não é uma produção industrial, senão não sai do mesmo jeito, não sai igual, senão, né, tem que ter aquele, é o meu momento, é o meu hidromel, é por isso que é diferente de outros hidroméis. Mas eu tenho experimentado muito recentemente com outras poções para alterar consciência. Muita losna, muita artemisia, né? Mas tipo chás com misturas que te deixam numa outra zona. Para o nosso trabalho ritual, a gente está fazendo dentro do conclave muita experimentação em relação a isso. Tudo coisas que se encontram na feira, né? Mas a composição das coisas deixa a gente num outro, ainda mais tendo consumido aquilo dentro de um ambiente ritual, faz diferença também. E eu fiz um absinto caseiro, que eu aprendi com uma receita de um bruxo. E deu super certo. E dá um barato louquíssimo, porque ele foi feito encantado, obviamente, né? Ele não é um absinto, um absinto ainda por cima encantado. Então, a gente está se divertindo, apesar do amargo danado dele, de usar também ele como uma poção, né? Com pequenas doses para dar essa coisa em ambiente ritual. Então, essas são as minhas alquimias por aqui. Cássia, quais são as tuas alquimias favoritas? Ai, gente, uma delícia ouvir esse assunto, é muito bom, né? Eu fiz curso de aromaterapia com a Lua. E foi muito incrível, muito legal, aprendi muita coisa. E tenho utilizado misturas, me divertido, como a Petrúcia fala. É bom, né, a gente pensar que essa curiosidade e esse trabalho seja leve, seja agradável, né? Então, eu tenho misturado óleos essenciais para determinados usos, né, meus. E a última vez que eu fiz um desse, eu fiz dentro de um ritual. Eu peguei os óleos essenciais e eu coloquei ali junto com um óleo, né, carreador. E eu tenho utilizado em momentos que eu me sinto um pouco mais ansiosa, né, que eu preciso dar uma baixadinha. E eu criei esse óleo dentro de um ritual e deixei ele ali, né, naquela energia ritualística, e faz uma diferença, né? Da mesma maneira que tintura, como eu estou na fase de pré-menopausa e eu tenho fogacho, eu comprava na farmácia de manipulação a tintura de folha de amora, né? Amoreira, né? As folhas. E aí um belo dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Em vez de ficar comprando, porque, né, o vidrinho vai que vai, né? Eu vou fazer. É super bom, né? Para quem não sabe, é super bom para esse momento, né? Do feminino, né? Desses fogos que vão nos transmutando, né? De dentro para fora, né? Mas é interessante para dar também um equilíbrio. E eu fiz, né? Todo o processo, fiz a tintura e consagrei essa tintura num ritual. E também senti que potencializou a energia daquilo e mudou a maneira como aquela tintura se comunica, digamos assim, né, com o meu corpo,
do que aquela que eu comprava simplesmente na farmácia de manipulação e tomava, né? E, obviamente, banhos, uso muito, misturas de ervas para fazer banhos e para limpeza do ambiente, né? Achei muito legal o que a Mayra falou, né? Sobre a questão de que no dia a dia é a gente cuidar da gente, da nossa casa, dos nossos altares, né? Então, isso tudo eu trabalho com óleos essenciais, com tinturas, com ervas. E a gente, né, a Petrúcia estava falando, né, a Mayra também comentou, a gente no Coven gosta de fazer vinho com artemísia. A gente mistura artemísia no vinho quando está chegando perto de Sabá, deixa ele ali durante um tempo, né, no escuro, macerando, e aí quando chega no Sabá a gente utiliza como uma ferramenta de alteração de consciência também. Fica muito bacana. E você, Lua? Legal, a gente adoro. Vai na mesma linha, assim, né? Eu gosto bastante de trabalhar, também uso muito tintura. Tintura é algo que eu consumo bastante, inclusive internamente também. Tem algumas minhas preferidas. Eu faço algumas tinturas, né? E assim, de mistura de ervas. Então, tem uma que eu gosto muito que eu chamo de up, normalmente para tomar de manhã, então com ervas para dar um, né? Dar um up. Tem uma que eu gosto muito, assim, todo mundo, assim, eu acabo até distribuindo essa época de pandemia, assim, eu fiz muito, né? Que eu chamo de bons sonhos, que é para tomar, porque às vezes, assim, no dia a dia, ou às vezes até no calor, é difícil para tomar chá quente, né? E aí o chá quente medicinal, a gente precisa fazer, aí só deixar mornar e tomar. Não pode fazer, o pessoal faz um baldão de chá e fica tomando o dia inteiro. Isso aí não, né, medicinalmente, ele perde ali as propriedades, né? Então nem sempre dá tempo, né, da gente preparar e tal, que eu acho maravilhoso, porque tem toda a ritualística, tem todo o lance ali, mas nem sempre dá. E a tintura é assim. Só que é isso que tá, né? Eu gosto de fazer as tinturas com a pegada medicinal, então tem tinturas que são até para uso interno feminino, então, por exemplo, babatimão e tal, tem outras que a gente usa também, que é vioral tipo a bútua, que são muito interessantes para a mulher, mas a diferença da gente, né, da bruxa, é que a gente faz levando em consideração todas essas questões. Então, uma alunação, a gente vai levar em consideração o ritual que a gente está fazendo, então a gente vai fazer naquele momento. Então, gosto bastante. Tem algumas coisas que eu fiz também já e vendi aqui na minha loja. Aqui na escola tem uma loja, então vendi lá também. Mas aí é que tá, né? Como a Petrúcia trouxe, como não é algo, e a Mayra também, né? Não é algo para, assim, que a gente vai fazer para, sei lá, botar num site, não tenho essa condição de fazer. Por quê? Porque não só peguei as ervas ali, coloquei, produzi, e não vai ter só, e quando eu digo só, não é inferiorizando, não só o efeito medicinal. Tem toda uma questão ali, então tem coisa que não dá. Então, por exemplo, teve esse preparado aqui, que eu fiz, até deixei aqui para mostrar para vocês, que isso aqui é um banho, né? É super cheiroso, isso aqui é um banho. Só que assim, para fazer isso aqui, eu demorei, gente, assim, tipo, muitos meses para fazer. Então, eu posso dar de presente para alguém que eu gosto? Claro, já dei várias vezes. Mas eu não tenho como, depois a pessoa fala, faz mais, eu compro de você. Às vezes não tem como. E eu sei vocês, tem coisas que são feitas apenas uma única vez. Porque não dá, aquele momento foi um único momento. Então, não tenho condições. Agora, tem algumas coisas que dá e faço. Teve um curso que eu fiz aqui que foi para mulheres, né, de condutora de sagrado feminino e tal. E aí eu preparei uma tintura para elas, com ervas que são relacionadas ao feminino, ervas que podem ser ingeridas, porque isso também é muito importante a gente mencionar. A Petrúcia trouxe a questão do nome científico, assim, gente, não se aventura, tá? Busca estudar, porque é sério de verdade isso. Não é brincadeira isso, não. A pessoa às vezes se intitula... eu sou fitoterapeuta, trabalho... É bem sério isso, sabe? Muito sério mesmo. E aí eu fiz para as meninas e dei no final. Então, ervas que não teriam contraindicação para nós tomar, assim, foi super legal. Então, eu gosto muito de trabalhar com plantas. Eu tenho aqui, puxa, graças aos deuses, eu tenho a oportunidade hoje de ter um lugarzinho para plantar minhas plantinhas, mas sabendo também a procedência, dá para vocês também comprarem, tá? Então, assim, dá para vocês fazerem isso, que a gente pensa no ideal. O mundo ideal é a gente, né, vivendo lá num monte de planta e tal, mas
dá para vocês comprarem também. Então, eu gosto muito dessa conexão. Eu me sinto muito à vontade, eu acho que eu me comunico muito bem, assim, com o reino vegetal. Então, é assim que eu trabalho. Queridas, nós vamos precisar encerrar essa conversa ótima. Então, em brevíssimas palavras, a gente sempre lembra, quando pensa nos alquimistas, né? Que os mais famosos, e depois eles eram procurados, e as produções deles procuradas, porque eles buscavam riqueza e imortalidade. E todo mundo queria o segredo que eles tinham descoberto dessa riqueza e da imortalidade. Em breves palavras, o que na vida de vocês entendem com essas duas palavras? Eu acho que a imagem do ouro como metal incorruptível, eu acho que é um símbolo interessante para trazer, porque é essa imagem que trouxe a ideia da imortalidade e do Azoth, né, para o Paracelso, né, e Azoth é o que dá nome ao nosso clã, né, é a panaceia, né, é o remédio que curaria todos os males, que tornaria esse aspecto do ouro, traria esse ouro para o corpo da pessoa, tornando o corpo sem corrupção, né, nesse sentido. Mas eu acho que como imortalidade a gente tem um legado, né, na bruxaria que é muito forte, o que a gente passa adiante, né. Para mim é isso que a gente está fazendo agora, assim, para mim é o presente, né? Para imortalidade, ouro, essa coisa da riqueza é poder estar junto. Eu acho que é sobre relação, é sobre aprender com o outro. Então é o presente. Eu acho que sempre que eu consigo estar no presente, realmente estar no presente, eu toco um pouco essa imortalidade. O autoconhecimento e a jornada que nos leva a ser quem nós nascemos para ser, eu acho que é essa riqueza. E não só realizar essa jornada individual, como também colaborar com a jornada das pessoas que estão conosco, ou como, por exemplo, a gente está fazendo agora. Eu acho que nós colaboramos com jornadas. Eu também entendo a riqueza não como nada ligado à ostentação, mas eu entendo riqueza como também um bom proveito, um bem-estar dentro dessa vida material na qual nós estamos agora. Não só de não faltar nada, mas de ter prazeres ligados também. Mas não tem nada a ver com ostentação, não é ali que mora a riqueza. E a riqueza verdadeira é também, concordo com vocês, as relações, e eu gostei, Cássia, que você falou desse autoconhecimento, porque eu não troco por nada o meu eu de agora com o meu eu dos 22, 20 anos, entendeu? Por nada no mundo. Nem por mais, eu. Né? O que a gente adquire de autoconhecimento, da maneira de lidar com a vida, isso para mim é muito rico. A maneira que eu reconheço o que está acontecendo ao meu redor e eu reconheço a minha vida interior. Também considero riqueza. E aí, parte da imortalidade, eu acho que esses contatos que a gente faz nos outros planos, esses seres aliados que eu acho que não se vão, uma vez que a gente se vá daqui, né? E esse legado que a Mayra falou também, né? E que Cássia também disse, e Lua, do que a gente passa adiante, que é assim que a gente vai ficando vivo, né? Então, quem tem filho tem a descendência, ainda tem essa memória familiar, e quem não tem pode ser lembrado por aquilo que disse, que fez, que transformou, que tocou, às vezes de maneiras muito simples que a gente nem percebe que toca a vida de alguém e pode mexer, né? Mayra, muito obrigada, rainhas. Encerramos aqui mais um. Nos vemos na próxima lua cheia. Obrigada, gente, pela oportunidade. Gosto muito do trabalho de vocês. Já tinha assistido todas as Rainhas do Sabá antes de vir. E me ajuda muito, assim, a também poder ter segurança para me colocar, ver o trabalho de vocês, né, e tudo que vocês estão construindo. Muito obrigada pela oportunidade.